Science. A norueguesa Lil Karin Skaret considera-se uma pessoa de sorte. A antiga professora entrou em contacto com uma bactéria resistente a antibióticos. Skaret partiu uma perna na sequência de um acidente de viação durante umas férias na Índia. Foi num hospital deste país que Lil Karin apanhou a bactéria e, quando voltou para a Noruega, ela já estava instalada no organismo. Sofri um acidente enquanto me deslocava do aeroporto para o hotel. Ao voltar para a Noruega, recebi um telefonema do médico e ele disse-me que eu tinha esta Klebsiella, uma bactéria muito perigosa. Tinha de ter muito cuidado, tal como todos aqueles que me rodeavam. Lil Karin não foi infectada, mas colonizada por esta bactéria potencialmente letal. A estirpe de Klebsiella que transportava era tão resistente que existe apenas um antibiótico eficaz para o tratamento. O importante no caso de Lil Karin é que o sistema de cuidados de saúde norueguês examinou-a e isolou-a de imediato, até que saíssem os resultados. Isso foi muito importante, porque provavelmente impediu que esta bactéria multiresistente se propagasse pelo hospital. A Noruega tem experiência comprovada na descoberta e contenção de bactérias resistentes aos antibióticos, como aquela que Lil Karin transportava. Uma das explicações é que todas as pessoas hospitalizadas no estrangeiro são examinadas e isoladas ao regressar ao país. Existe um sistema de ventilação especial. Assim que se entra, existe uma antecâmara. Depois de fechada a porta exterior, passa-se por um processo de lavagem e desinfecção de mãos. E só depois é que se pode entrar no quarto do paciente. A outra forma de lidar com a resistência das bactérias aos antibióticos é não permitir que se desenvolvam de todo. Os médicos em Tromsø seguem uma rígida disciplina no uso de antibióticos. Só os utilizam quando são mesmo necessários e sempre baseados em testes que identifiquem o antibiótico correto a usar. Podemos ver aqui alguns exemplos de testes que estamos a realizar. Nesta placa de Petri, o tapete branco, no fundo, é a bactéria. Podemos ver os antibióticos a serem impregnados nestas tiras e quando há uma zona limpa em volta, podemos observar que a substância é eficaz para matar ou inibir o crescimento do micro-organismo. Quando eles crescem por toda a faixa, isso significa que esta droga não é eficaz. Como podemos ver, neste caso não temos muita escolha, há apenas uma substância que terá algum efeito sobre este micro-organismo. A resistência aos antibióticos pode desenvolver-se por várias razões, quando são usados de modo incorreto ou inadequado, quando os pacientes que os tomam não precisam efetivamente deles ou quando o fazem por um período errado. Além disso, as bactérias podem sofrer mutações e desenvolver resistência por si, e o problema é generalizado. Associamos com frequência a resistência aos antibióticos com o hospital, mas é importante notar que existe também na comunidade. Ao longo dos últimos anos, temos visto que, devido a esforços sustentados, alguns países europeus conseguiram diminuir a taxa de resistência aos antibióticos de certas bactérias. Temos ainda outras bactérias que foram aumentando lentamente a resistência aos antibióticos na Europa e no mundo. A propagação destas bactérias multiresistentes é uma ameaça não apenas em ambientes hospitalares, mas também na comunidade. A infecção por bactérias resistentes pode acontecer em qualquer lugar. O italiano Paulo Visca descobriu isso quando partiu de férias da Marina de Netuno, perto de Roma. Poucos dias depois, o professor universitário adoeceu com uma infecção grave do sistema urinário. Durante a fase inicial tive a clássica febre séptica, com calafrios e suores. Não conseguia urinar, por isso o problema era mesmo grave. O Paulo tinha uma infecção do trato urinário provocada por uma E. coli, a bactéria que mais frequentemente provoca estas infecções. No caso dele, a E. coli era resistente a múltiplos antibióticos. O significativo aqui é que ele tomou um antibiótico que deveria ter funcionado e não funcionou porque o bacilo era resistente a esse e a uma série de outros antibióticos. Foram precisos 2 meses e 3 ciclos de diferentes antibióticos para se conseguir tratar a infecção de Paulo. Não foi possível apurar onde foi infectado. O que é que Paulo aprendeu com esta experiência?
Nunca nos devemos automedicar, nunca devemos tratar sozinhos as maleitas pensando que conseguimos resolvê-las. Devemos ir ao médico, ao nosso médico de família. Sempre ricorrere a um médico de fiducia. Tanto médicos como pacientes desempenham um papel importante. Existem campanhas como o Dia Europeu dos Antibióticos que têm como objetivo discutir a questão no seio da sociedade. Aqui em Bolonha, Maria Luísa Moro passou a última década a promover a mensagem de que não se deve abusar dos antibióticos e que devem ser usados de modo correto. Este é um dos muitos desenhos feitos por crianças para a campanha sobre o uso prudente de antibióticos. Pedimos às crianças que desenhassem o que eles pensavam e o que sabiam sobre bactérias e antibióticos. Os pais pertencem a um dos grupos prioritários de Maria Luísa, assim como os idosos que vivem em lares da terceira idade. As infecções mais comuns e para as quais se utilizam mais antibióticos são as infecções do sistema respiratório em crianças. Os mais pequenos têm um elevado risco de infecções, muitas vezes virais, e que são tratadas incorretamente com antibióticos. Também os adultos com infecções urinárias são tratados de forma inadequada com antibióticos. À medida que novas estirpes de bactérias resistentes a antibióticos se vão espalhando pela Europa, a ameaça vai crescendo. Mas os cientistas acreditam que este alastramento pode ser contido. Podemos reverter a situação no futuro se as práticas de controlo de infecções forem bem implementadas e se todos utilizarem corretamente os antibióticos. Tem de ser feito de forma bem estruturada, tem de ser levado muito a sério, porque é uma questão de segurança do paciente. Uma questão que diz respeito à segurança do paciente e que deixou marcas naqueles que já enfrentaram estas superbactérias resistentes aos antibióticos. Agora que me consigo distanciar, apercebo-me de como foi sério. Durante a infecção, tinha apenas de tentar sobreviver dia após dia. No meu caso, tive sorte. Considero-me um afortunado. Devido a uma série de circunstâncias que me permitiram obter um tratamento eficaz, mas acredito ter corrido risco. Um risco que todos podem correr caso os antibióticos não sejam usados na altura correta e de modo correto.